Oi, pessoal. Esse vídeo é uma tentativa de tirar algumas dúvidas sobre tabela, quadro, gráfico, etc. Esse tipo de coisa que costuma gerar algumas dúvidas. A gente já tem um vídeo no canal, esse outro vídeo, mostrando como fazer tabelas no Google Planilhas e colocar ele no Google Docs. Dá até para fazer a tabela diretamente aqui no Google Docs. Vim aqui, tabela, é muito fácil, você seleciona aqui o número de colunas e o número de linhas, né? Por exemplo, é, aqui vai ter 4 linhas e 3 colunas. Aqui 2 colunas e 4 linhas. 2 colunas e 3 linhas. Ah lá, tá vendo? Aí é só você ir preenchendo. Só que aqui te dá menos liberdade para formatar, etc. Por isso, nesse vídeo aqui, eu mostrei como fazer no Google Planilhas e colocar no Google Docs. Na verdade, isso tem algumas vantagens. Eu sei que planilha assusta algumas pessoas, mas é uma coisa boa de se saber. E fazer tabela é bem simples. Então é bom fazer lá e levar para o Google Docs, certo? Mas se você quiser simplesmente anotar rápido, né, aquele espírito de fazer primeiro e melhorar depois, pode fazer desse jeito aqui, inserir tabela, etc. É fácil. É, mas eu queria explicar para vocês essas nomenclaturas. Aqui no manual da Unifal, na página 30, fala sobre tabelas e ilustrações, e aí tem uma explicação longa sobre tabelas. No manual da UFO, na página 174, começa a falar de ilustrações também, e depois vai falar das tabelas. Então, só para deixar claro essa nomenclatura, ilustração inclui todas essas coisas: gráfico, diagrama, desenho, etc., quadros e retratos. Qual que é a diferença de um quadro e de uma tabela? Um quadro é isso aqui, é uma tabela em que predomina palavras. É isso aqui do nosso artigo modelo. Enquanto que uma tabela é isso, né? Uma estrutura tabular, a gente chama, em que predomina número. Então, tabela é número, quadro são palavras. Os outros termos que aparecem, fluxogramas, são aqueles diagramas que têm algum fluxo, né? Por exemplo, as diretorias de uma empresa, isso é um organograma, o fluxograma passa de uma coisa para outra. Eu acho que dá para imaginar o que significam essas. Aí cada um desses tem uma nomenclatura, né? Figura aqui é uma figura porque eles estão mostrando o pedaço de um outro artigo. Aí nesse artigo tem um quadro, tá vendo? Esse é um quadro. E aí coisas a guardar. O título é sempre em cima e embaixo você tem que colocar a fonte. Pode ser, se foi você quem fez, coloca o autor ou elaboração própria. Aqui eu coloquei elaboração própria. O autor, elaboração própria, alguma coisa assim. É, eu acho que não precisava de existir isso, mas é o padrão, aí alguém pode te cobrar em alguma banca. E aí quando você usou dados de um outro lugar, faz assim como a Raíssa fez. Esse é um TCP, né, que eu peguei aqui. É o TCP da Raíssa. Esse aqui. É esse aqui que eu estou usando. Aí ela fez fonte elaboração própria, fonte dos dados, de onde ela tirou os dados. IBGE, Banco Central, de onde você tirar seus dados. Como eu estava falando, o título fica sempre em cima, não precisa de ponto. O manual da Unifal ele fala para colocar título das figuras embaixo, mas isso é a regra antiga. Hoje em dia, o título, aqui a Unifal coloca o título embaixo. Hoje em dia, o título é tudo em cima, tanto de fotografia, quanto de imagem, quanto de gráfico. Todos os títulos aparecem em cima, certo? Eu acho que no da Raíssa tem algum gráfico para mostrar para vocês. Tabela, tabela, gráfico, tá vendo? Aí você começa outra numeração. Né? Tabela vem 1, 2, 3, 4, aí vem gráfico, começa de novo. Se tivesse um quadro aqui, seria 1, certo? Aí tabela 5, gráfico 2, tá vendo que a numeração é independente entre os diferentes tipos de ilustração. Certo? Então, o título em cima, não precisa de ponto. Não esqueça de colocar esse fonte, 2 pontos. Elaboração própria, se foi você quem fez. E se você tirou de outro lugar, basta colocar a chamada. Por exemplo, o list 2020. Agora, se é você que fez a partir dos dados de outro lugar, aí você indica dessa maneira. Certo? Então,
Eu sugiro vocês olharem os TCPs para tirar dúvidas sobre isso. Olhe o nosso artigo modelo. Aqui no manual da Unifal e no manual da UFO tem mais explicações sobre isso. Certinho? E não deixe de assistir o nosso vídeo que explica detalhadamente como fazer a tabela no Google Planilhas e levar para o Google Docs. Certo? Tchau!